Solzinho bom? Bom solzinho? Golden. Vai também, né, irmão? Golden Hour, bro! Nossa, tá bem atrás de mim, ó. Ó, o flarezão brabo e o reflexo do espelho no meus olhos. Nada! Eu já tinha começado a gravar esse vídeo, mas eu vou excluir o que eu já gravei e gravar ele novamente aqui com algumas ressalvas. Por quê? Porque eu tive uma ideia boa de como gravar ele. Que é o quê? O e se? Se determinada coisa tivesse acontecido, se eu tivesse conseguido o emprego que eu sonho, se eu tivesse comprado o carro que eu queria, se eu tivesse alugado a casa ou comprado a casa que eu queria, se eu tivesse, sei lá, namorado aquela menina no ensino médio, sei lá, não sei da sua vida, mas eu vou contar que o e se não é o importante, mas o porquê ele é mais importante do que o e se. Com o porquê, o e se ele só é, são possibilidades que você perdeu. Foram coisas que aconteceu que talvez não fosse tão necessário, sabe? O e se basicamente é isso. O e se é coisas que aconteceram na sua vida, que você optou pelo não ou pelo sim, e quem sabe, nossa, quem sabe, sei lá, você não gostou do resultado, sabe? E aí, o e se é isso, basicamente. Mas o mais importante é o porquê. Por que o mais importante é o porquê? Porque não importa tanto se o resultado foi bom ou se o resultado foi ruim. Mas sim o que você fez com esse resultado. O e se, ele trata isso, mas o mais importante é o porquê. O porquê escolhemos determinada situação, o porquê vivemos determinada oportunidade, o porquê as coisas são como são e acontecem como acontece. A gente, cara, às vezes eu me acho um peão de xadrez, manja. Só tô ali o dia a dia movendo uma casinha para frente e vivendo as coisas como deveriam se viver. Mas ao mesmo tempo, eu queria entender, sabe? Porque algumas coisas não fazem tanto sentido. Tipo, tem muita coisa que a gente faz que as consequências não fazem sentido. Mas a gente continua, a gente segue em frente. A gente continua tentando, continua se esforçando, continua tentando fazer com que os dias sejam melhores e coisas melhores aconteçam. Só que em alguns momentos a gente meio que não tá nem aí. Meio que as coisas fluem de uma maneira muito estranha. E aí a gente rola essa dúvida, né? Nossa, mas e se eu não tivesse me atrasado? Ah, mas e se eu não tivesse comprado determinado produto que me deu alergia? Ou comido um lanche que me deu piriri? E se? E se? Cara, é uma coisa que a gente não pode ficar se
martirizando, sabe? Se torturando por conta daquilo. A gente tem que entender o porquê. Literalmente entender o porquê. O porquê o resultado foi aquele, o porquê o resultado não foi como eu quis, o porquê as coisas não aconteceram como eu planejei. Isso que a gente tem que se pegar. Porque a gente acaba se pegando, Eita, tá solto. Calma aí, galera. A gente tá balançando. Daqui a pouco eu volto. Primeiro farol fechado, eu já arrumo. Nossa! Que doideira. Já vou conseguir arrumar aqui, ó. A gente aperta bem. Eu esqueci que eu só rosquei. Esse farol é curtinho. Aê, voltemos. Bora nós. Tamo de volta. Pronto. E sim, o porquê. A gente tem que entender o porquê e aceitar o porquê. Aí você me pergunta, por quê? Terrível. Ó o flarezão bonito. Olha que coisa. Isso aqui, quando colocar os loot, vai ficar uma bagunça. Porque simplesmente a gente não tem. Eu deveria ter pego água, tô com sede. A gente não tem controle total sobre aquilo que a gente vive, cara. E a câmera ainda tá meio tortinha, agora ficou melhor. A gente não tem controle total sobre aquilo que a gente vive. Hoje o carro tá andando, amanhã ele pode quebrar. Hoje você tomou banho antes de sair do trabalho, antes de sair para ir pro trabalho. Amanhã você pode acordar e tá sem água na sua casa. E paciência, mas entender esses pontos, sabe? Ah, porque o carro quebrou? Ah, foi falta de manutenção minha? Então tem que encostar o carro e fazer as manutenções devidas. Ah, foi baboseira minha. Eu que errei. Então, paciência. Vamos arcar com essas consequências das coisas. E aí, a gente sai de um cenário de um carro para um cenário com uma iluminação um pouco mais diferentinha do que a gente está acostumado. Mas por que é tão importante a gente entender essas coisas que acontecem com a gente? A gente não tem controle sobre nada. A gente tem apenas que tentar digerir aquilo que aconteceu, independente da nossa escolha. E com isso, saber que quando houver uma oportunidade parecida ou similar, a gente consiga, de alguma maneira misteriosa, tomar a decisão mais adequada que a gente queria. Tomar a decisão que realmente a gente queria, talvez seja a resposta correta. Então, entenda que não é o e se eu tivesse feito de uma maneira diferente, e sim o porquê tivemos esse resultado. Entenda que tudo isso coopera de uma maneira para que você consiga, de alguma forma,
entender e conquistar aquilo que está não só no seu coração, mas no coração de Deus e no coração das pessoas ao seu redor. Aquela oração que você tem feito, aquele momento diferente que você tem tido, elas são respondidas nesses porquês. Não, não pense que você foi esquecido ou que as coisas que você faz não têm sentido algum, porque tudo que você faz tem um sentido, tem uma consequência e tem uma vitória ali dentro, independente daquilo que você faça, pois as coisas elas se modam de uma maneira diferente uma da outra e a gente não entende isso. A gente não entende porque essas coisas acontecem, mas elas acontecem para que estejamos preparados para um momento futuro no qual a gente vai dar, quem sabe, mais atenção, quem sabe vai entregar o melhor do que a gente tem naquele momento, quem sabe até mesmo viver aquele momento de uma forma tão única que, independente que ele sofra para o mal ou viva para o bem, a gente entregou o nosso melhor e a gente viveu de uma maneira que as coisas não serão esquecidas. Então, não se apegue no e se apegue no porquê. Entenda o porquê. Porque em algum momento todas aquelas peças elas vão se encaixar. Assim como hoje eu vejo e hoje eu enxergo que tudo que eu vivi, seja antes de me casar, antes de namorar, elas aconteceram, todas essas coisas, essa enxurrada de acontecimentos bons e ruins aconteceram comigo para que eu chegasse no momento de hoje e eu entendesse tudo aquilo que eu vivi foi para realmente estar aqui, estar nesse ponto da minha vida no qual eu me orgulho tanto, que é eu tenho a liberdade de fazer coisas que eu gosto, gravar, eu tenho a liberdade de trabalhar no que realmente eu gosto de fazer, que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Muitas pessoas acabam optando pelo trabalho no qual desesperadamente elas precisam do dinheiro. E felizmente no meu caso eu pude optar por viver algo único e algo do qual talvez eu nunca vou me esquecer, que é ter a oportunidade de analisar, projetar realmente o que eu quero e conquistar aquilo que eu sempre sonhei. Às vezes, eu sei sim, a minha vida também não é perfeita, muitas coisas ocorrem como eu não gostaria, mas a gente tem que se apegar em alguma coisa e crer que aquele desejo, aquela ânsia de conquista, ela vai acontecer. Seja você escritor, seja você redator, seja você criador de conteúdo, seja você o que for. No momento certo, as coisas darão certo. Por mais que você não veja, por mais que você não veja o seu sucesso, assim como grandes nomes da arte, Picasso, Da Vinci, muitos deles não viram o seu sucesso. E eles são tão famosos hoje quando morreram, infelizmente, não eram ninguém. Eles deixaram um legado, eles documentaram esse legado e tem, de alguma forma, essa conquista dentro deles, para eles. E esse é o porquê. Não é e se. Ah, não vou pintar esse quadro porque eu não vou. Não vai rolar nada. Não, vou pintar esse quadro porque eu gosto de pintar. Pintou, sucesso. Estamos aí e vemos o quanto essas coisas insanas que a gente não tem controle acontecem e acontecem tanto para o bem quanto para o mal. E a gente tem que estar preparado para as duas pílulas, seja ela a pílula azul, seja ela a pílula vermelha.
um ótimo dia pra gente.